Oiê, eu sou Maria Beatriz, sou psicóloga e hoje eu vim falar com você que chora durante discussões. Sim, você que é sensível, você que não pode alguém falar mais duro com você, que você tem vontade de chorar, de sair correndo, as lágrimas já vêm nos olhos, com você mesmo, então fica nesse vídeo. Pode ser que o que eu fale aqui durante esse vídeo não seja nada do que você espera, do que você esteja acostumada a ouvir sobre esse assunto, mas eu garanto que vai valer a pena. Hoje eu vou falar como psicóloga, mas vou te falar também como uma pessoa que é sensível e que pode chorar durante discussões, mas que melhorou muito nesse aspecto. Então me escuta, vamos lá. Alguns anos atrás, muitos anos atrás, antes de eu ser psicóloga, antes de eu fazer terapia, eu tinha esse hábito de quando alguém falava comigo, mesmo que não fosse brigando, às vezes era só falando, dando conselho, falando mais sério, as lágrimas já vinham aqui nos meus olhos, eu já tinha vontade de chorar. E eu sempre me sentia muito envergonhada por isso. Primeiro porque geralmente as pessoas que estavam lá por perto já diziam, já vai começar a chorar? Ah, pronto, ela já vai chorar. Então eu me sentia muito envergonhada. Segundo, porque parecia muito que era fraqueza, né? Parece muito que você não é forte, que você não é confiante. Parece que você é fraca quando você chora. Então, me dava essa sensação de vergonha. Só que aí eu fui começando a pensar nesse aspecto do porquê que é uma vergonha chorar. Por que já vai começar, sabe? Como se isso descredibilizasse o que eu tava falando ali, como se isso descredibilizasse o momento da discussão, o que era importante pra mim, a pauta que era importante, só porque eu tava começando a chorar. E eu comecei a achar meio injusto. Se eu chorasse, já começou, então não vale mais de nada, eu já tô errada, já sou culpada. Então, não parecia certo. E aí, eu comecei a amadurecer, eu comecei a me fortalecer, fazendo terapia, conhecendo a psicologia. E hoje em dia, eu vou te passar a perspectiva, né, disso tudo. Primeiro que não tem por que ser vergonhoso chorar. A gente vive num ambiente em que, de fato, qualquer sinal de vulnerabilidade é visto como um defeito. Porque, apesar de nós nos conectarmos muito pela vulnerabilidade, ela é um sinal de vergonha para muita gente. Como se você devesse ser sempre forte para que essa vulnerabilidade não seja usada contra você. E é isso que de fato acontece quando você chora e alguém diz, já vai começar. Essa vulnerabilidade, ela está sendo usada contra você. Então, por que é ruim ser vulnerável e não usar a vulnerabilidade dos outros para ficar por cima? Mas não parece meio justo, não. Essa foi a primeira coisa que eu refleti. A segunda coisa é que o fato de eu chorar não descredibilizava o que eu estava falando ali. Se eu falasse, começasse a chorar e a pessoa comentasse algo do tipo, eu já estava chorando, eu comecei a responder alguma coisa tipo, o que tem? O que eu tô falando continua sendo importante e válido. Eu tô chorando porque é assim que eu processo minhas emoções. E aí ficava uma coisa meio engraçada, tipo, que tem? que tem que eu tô chorando? Não tem problema nenhum, né, chorar durante a discussão. Eu precisei me fortalecer muito nessa ideia de que tava tudo bem chorar, para que eu não sentisse vergonha por chorar. Porque realmente tava. Chorar é só uma forma como eu processava, né, as emoções durante a discussão, durante a situação que me fazia chorar. Assim como muita gente fica mais irritada, fica mais na defensiva. E tudo bem, não estava machucando ninguém, não estava descredibilizando o que eu estava falando. É só uma reação fisiológica natural que meu corpo aprendeu a ter. E aí, de acordo, é meio paradoxal, né? A gente tem esse preconceito de que eu não vou aceitar isso em mim, eu vou mudar. Só que, paradoxalmente, para mudar, a gente tem que aceitar primeiro. E foram anos e discussões e choros comigo tentando me forçar a dizer, não tem problema. Não tem problema chorar, não tem problema ficar emocionada quando eu tô discutindo, quando tá acontecendo. É uma reação do meu corpo que eu não controlo. O que eu controlo é como eu lido com esse choro que vem.
E eu parei de permitir que as pessoas descredibilizassem o que eu estava falando só porque eu estava chorando. Eu parei de permitir que as pessoas me julgassem por ser sensível. E para parar de permitir que as pessoas fizessem isso, eu precisei fortalecer. Eu precisei acreditar e validar eu mesma esse choro, essa preocupação e essa sensibilidade. E depois de um tempo, depois de alguns meses, choros e anos, talvez, eu mudei. Hoje em dia eu consigo ter uma discussão forte sem me emocionar, sem chorar. Às vezes ainda acontece, dependendo da situação. E se acontecer, não tem problema nenhum. Principalmente porque hoje em dia as pessoas que me cercam, elas são mais compreensivas. Se elas usarem esse argumento, geralmente não usam porque já compreendem o limite que eu coloquei, de que eu sou essa pessoa que é mais sensível, elas começam a entender que tá tudo bem, que não muda em nada na discussão, na dinâmica, só que meu corpo fisiologicamente ele tenta expulsar pelo meio do choro. E é até engraçado, mas revela uma coisa importante. A maioria das pessoas é muito intolerante ao choro, é muito intolerante a ver alguém se emocionando. Então essa coisa de, já vai começar, às vezes não é sobre você, é sobre a pessoa que não consegue lidar com a vulnerabilidade, com a fragilidade de ninguém. Então é importante que seja você a pessoa que se fortalece, porque se depender do outro validar o seu choro, talvez nunca aconteça. Então pode ser que você esteja num ambiente que as pessoas nunca vão facilitar e validar o que você está sentindo, permitir que você chore em paz. Talvez nunca aconteça. Mas se você for a pessoa que faz isso, é um problema a menos. Se você for a pessoa que faz isso, você vai se sentir menos envergonhada, menos culpada e menos diminuída nas discussões e nas questões que você se emociona. Então, é isso assim, sabe? Eu torço muito para que esse vídeo, apesar de curto, chegue na pessoa que precisa ouvir isso. Então, se você é a pessoa que se identificou e que fez algum sentido para você, comenta aí. E se não fez também, se te deixou com alguma dúvida, comenta aí também, que eu vou ficar olhando para tirar as dúvidas. E eu fico feliz em falar desse tema hoje em dia, que é um tema que me assombrou por tanto tempo, mas que me sinto tão diferente hoje em dia depois de aceitar, validar e me fortalecer nessas questões que a gente conversou hoje. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Não esquece de deixar o like e se inscrever. E em breve eu venho com mais conteúdos desse estilo. Tchau, tchau.